Hoje eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração, a partir do que nós temos conversado e visto no cotidiano, neste tempo que temos vivido, e este tempo é o tempo que Deus tem para a gente. Eu digo e repito, que nós estamos num tempo que não é melhor do que ontem. Isso é saudosismo. Porque ontem que era bom. Isso é saudosismo, tá? Nós estamos num tempo que não é amanhã, no sentido... Isso aí é ilusão. Nós estamos hoje presentes, pela graça do Senhor, para enfrentar os desafios desse tempo, para vivermos nesse tempo, dentro da melhor maneira possível, à luz da palavra de Deus. Então, muito se tem falado sobre nova ordem mundial. O mundo passa por uma virada, né? E depois da pandemia nós temos visto que isso tem ficado um pouco mais acentuado, mas não é que acontece depois da pandemia. Já veio uma construção que se diz, né, em meios acadêmicos, que é de subjetividade, que é de construção, subjetividade, daquilo que não aparece, mas que vai sendo construído, vai sendo inculcado, vai sendo subliminar, vai sendo feito, tá? E então se fala da nova ordem mundial, e aí fica um montão de crentes preocupados com a nova ordem mundial, né? Porque vem isso, porque vem aquilo, aquela coisa toda, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que a nova ordem mundial não é nova, ela é velha. Então a mensagem é a velha nova ordem mundial, ok? A velha nova ordem mundial. Convido os irmãos para que possamos ler Apocalipse capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, mas digo para os irmãos que nós vamos usar o capítulo 18, o capítulo 19, o capítulo 20 e o capítulo 21. Tá? Até poderemos chegar ao capítulo 22 em termos de mencionar. Mas vamos ler Apocalipse 18, do versículo 1 ao versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu um anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe como também ela retribuiu. Pague-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misture em dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, a nova velha ordem mundial. A gente sabe que o livro de Apocalipse ele foi escrito dentro de um contexto que é o seguinte: contexto do Império Romano, que perseguia a igreja, né, que levava muitos crentes a que pudessem ser mortos
de diversas maneiras, e que João, o apóstolo, ele está exilado na ilha de Patmos. Então ele recebe de Deus uma visão, esta visão que a princípio é destinada aos 7 anjos da igreja, as igrejas da Ásia, que a gente encontra ali, capítulo 2, capítulo 3, e que vai discorrendo, tá? Então tudo aquilo que Deus tem a falar. O livro de Apocalipse, eu digo e repito, é um livro que não é para assustar, é um livro que é para esperançar. Então, alguns crentes, alguns irmãos, por vezes leem Apocalipse e querem trazer todo este livro para o presente, como se ele fosse uma grande previsão do futuro, entendeu? Ignorando que ele foi um livro escrito dentro de uma realidade para um povo que passava por uma dificuldade. Então é dentro deste contexto em que Deus dá ao profeta João, ao apóstolo João, esta visão para poder esperançar. E tanto é que quando nós vamos, em especial, capítulo 21 e capítulo 22, está dado isso, está dado o final da história, está dado como é que há de ser. Meus queridos e meus amados irmãos, também digo e repito o seguinte: se nós já temos a garantia da vitória, que nós precisamos é lutar no presente, ok? É enfrentar as dificuldades no presente, sabendo que em Jesus nós já alcançamos todas as vitórias. Sofriam por conta de quê? Por conta, na época, daquilo que podemos dizer então que era o Império Romano, como sendo a manifestação de uma nova ordem mundial. E aqui eu quero então mostrar para os irmãos por que a nova ordem mundial é uma velha ordem mundial. Então vamos fazer aqui um exercício rápido para que nós possamos ver à luz da palavra de Deus alguns aspectos. Por exemplo, o Império Egípcio, lá por 3.000 a.C., tendo seu apogeu tal que eu der, para poder falar de como está sendo feito isso hoje. Isso que é importante, tá? Então, a política do Egito era uma política, então, onde os faraós, eles viviam ali sempre do bem e do melhor, o que é comum em todos os sistemas mundiais, a concentração, né? a questão de divisão para alguns, né? Dito para muitos, mas aqui se concentra nas mãos de poucos. E aí, então, a forma era de exploração. E essa exploração, ela ficou muito clara a partir do que nós conhecemos, que é a escravidão. Então, o povo hebreu que chegou no Egito, por conta de quem? De José, ok? Olha a importância de ler a Bíblia, né? Você está lendo a Bíblia? A jornada bíblica? Se não está, comece a ler, tá? Pode começar a partir de agora, onde está marcado, certo? E vai avançando. Eu acho que a gente está em Miqueias ou na 1. Então vai avançando. Aí então José chega lá, vendido pelos irmãos. José, Deus abençoa a vida de José, enfim. José é colocado como segundo homem do Egito. E ali José, depois quando revela-se para os irmãos, traz toda a família para poder morar no Egito. E ali eles vão morar, e ali o que eles começam a crescer, e chega um momento em que um outro faraó que não conhecia José, falou o seguinte: esses caras estão crescendo muito, então nós temos que inibi-los. E aí começa a questão da mortandade das crianças, que é um outro aspecto que eu vou trazer daqui a pouco. Crianças sempre foram vulneráveis. Crianças na história sempre foram vulneráveis. Porque, digamos assim, o assassinato da criança ou a mutilação da criança implica na mutilação da sociedade, certo? Então sempre foi uma questão de poder afetar muito as crianças. No Velho Testamento, nós vamos observar como que Deus, em especial ali naqueles livros históricos, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, como que Deus vai repreender o povo pelo sacrifício a Baal e sacrifício a Moloque. Eram deuses com ventre aberto, onde eram colocados brasas, e as crianças eram colocadas ali em sacrifício.
existem relatos que estão lá, ok, dados. Então, o Império Egípcio como sendo uma nova ordem mundial. Onde é que está o Egito hoje? Onde é que ficou o Egito depois de, sei lá, de 1000 anos antes de Cristo? Cadê essa nova ordem mundial? Ficou velha, passou, foi vencida. O povo de Israel saiu, venceu, enfim, aquela trajetória toda. A história do povo de Israel, ela é muito simbólica para a história do Israel espiritual de Deus, que somos nós. Os irmãos entendem? A igreja é o Israel espiritual de Deus. Então a questão da caminhada pelo deserto implica a nossa caminhada hoje, tá? O sustento que Deus deu no deserto significa o nosso sustento hoje. A terra que Deus deu para o povo lá que manava leite e mel refere-se à Nova Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Toda uma construção simbólica. Aí vamos dar não sei quantos anos à frente, vamos para o Império Babilônico. E aí é uma nova ordem mundial, porque a Babilônia, ela começa a se expandir enquanto um grande império. Um grande império. Ela, anterior a ela, já tem o Império Assírio, que tinha já detonado, dividido Israel, levado cativo o Reino do Norte, restava tão somente o Reino do Sul, e aí então surge o Império da Babilônia, muito poderoso e muito rico. Esse império se alastra, certo? E ocupa uma área enorme, e tem uma questão de domínio. Toda a ordem mundial tem por prerrogativa o domínio. Isso é comum em todas elas, o domínio, certo? Domínio que se dá por algumas maneiras, por algumas formas, tá? No caso do Egito, se deu pela força, pela repressão em geral. É assim ainda hoje, em alguns casos é assim, mas não necessariamente, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, a Babilônia, a política da Babilônia foi um pouco diferente. A Babilônia invadiu Judá, roubou os utensílios do templo. Interessante que quando Ezequiel era rei, Ezequiel, ele é ameaçado, e aí o profeta Isaías vai lá e fala que Deus daria o livramento. Ezequiel depois é acometido de uma doença, e Deus fala que ele seria curado. E aí depois Ezequiel, ele vai mostrar tudo que tinha no palácio para um representante de outro país, e Deus fala: você entregou o ouro para o bandido, porque agora viu tudo que tem e vai saquear tudo que tem. Então preste atenção, a gente não tem que esconder nada, mas a prudência sempre cai. Cuidado com o que você fala, cuidado com quem você fala, cuidado o que você mostra. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Nem todo mundo vai olhar o teu bem-estar e o teu sucesso de uma maneira que seja uma forma assim de se alegrar com você. Algumas pessoas vão olhar e vão invejar você, e vão querer fazer de tudo para te prejudicar. E essa maldade, por conta dessas pessoas, não é necessariamente uma maldade da pessoa, mas naquilo que nesta pessoa está. Os irmãos estão me acompanhando? Então a política do Império Babilônico, na implantação de uma nova ordem mundial, assim como o Egito implantou, era potência, dominava sobre tudo, agora vem a Babilônia, é de poder então levar o que tinha que levar do ouro, dos utensílios, tudo do templo para a Babilônia, tá? E lá em Daniel tem um relato que fala como que eles utilizaram, o rei utilizou esses utensílios para tomar vinho, alguma coisa assim, e a mão escreveu na parede, né? Falando: contados foram seus dias. Então também uma outra coisa que as pessoas não entendem é que com Deus não se brinca. Deus não se brinca, né? Deus não desce do trono, Deus não abala no trono, nada disso, mas com Deus não se brinca. Então a Babilônia fez isso, mas ela adotou uma política diferente, que na nova ordem mundial da Babilônia era a seguinte: vamos trazer os melhores para cá, para poder potencializar
nosso desenvolvimento. É dentro desse contexto que então Babilônia levou Daniel e os amigos de Daniel chamado de Belsazar, e os amigos Sadraque, Mesaque e Abidnego, e com certeza levaram outros também. Daniel, ele mesmo na Babilônia, podendo usufruir do manjar, do rei, de tudo, ele e seus amigos, eles têm uma postura de fidelidade a Deus. Aqui podemos também fazer um outro parênteses, que é o seguinte: a questão não é que mundo nós estamos vivendo, a questão é se eu e você estamos dispostos a ser fiéis a Deus. A questão não é o que o mundo convoca e nem coloca, é se a gente está disposto a ser fiel a Deus, tá? Frente a toda e qualquer pressão. Pois bem, vem Ciro e detona o império da Babilônia, vai embora uma nova ordem que tentaram instalar. Anos à frente, vamos falar então de uma nova ordem mundial, que é instalada alguns anos antes de Cristo, que é o Império Romano. O Império Romano, enquanto então uma instalação de uma nova ordem que dominou boa área ali, expandindo na Europa, domínio enorme, alguns anos antes de Cristo até uns 400 depois de Cristo, onde vai começar depois a Idade Média. Então, todo o domínio sobre todas aquelas regiões. O Império Romano tinha a seguinte política: eu não vou mexer muito com essas nações conquistadas, deixa esse povo lá, eles querem cultuar aquele Deus, não tem problema, pode ficar, querem fazer isso, pode ficar, desde que eles façam duas coisas. Primeiro, que eles paguem os impostos. Então dominava e tem que pagar imposto, e o imposto era cada vez maior. Isso tem paralelo até hoje. Para poder manter todo e qualquer sistema, paga-se imposto. O imposto, não é? Por nome já diz, você não pode escolher, é imposto, né? Você não tem alternativa, é imposto. Mas ele tem assim como sendo uma explicação, que é o imposto, tá? É para não contar com a benevolência de todos, porque nem todos têm essa benevolência, então é imposto para todos, para poder cobrir as despesas do Estado. Então não podemos confundir governo com Estado. Governo é uma coisa, Estado é outra coisa, certo? Aí mais numa questão de um regime dito democrático. O Estado é aquele que permanece, o governo é aquele que tem hoje, tem amanhã, aquela coisa assim. E esse imposto, então, a princípio, ele tem por objetivo prover a educação, a saúde, o transporte, a segurança, prover para que nós possamos ter uma vida razoável. É isso que acontece? Não é isso que acontece aqui, não é isso que acontece em muitos lugares do mundo. Alguns acontecem de maneira melhor e outros muito pior, tá? O nosso sistema de saúde é ruim, mas é muito melhor do que alguns outros sistemas de saúde no mundo, entendeu? A nossa vida aqui pode não ser boa, mas é melhor, mas tem outros lugares que é muito melhor do que nós temos aqui. Então a nossa missionária Vera Lúcia, quando teve o acidente no Senegal, ela foi tratada na Espanha, no hospital público, com toda a assistência semelhante a um hospital da Rede Dora aqui no Brasil, certo? Sem ter nenhum custo e com o melhor que tem. Então, se a gente vai buscar algum tipo de exemplo, vamos buscar alguma coisa que nos leve para melhor. Então, o Império Romano, ele tinha essa política, tá? De pagar os impostos, e cada vez eram impostos mais caros, mais altos. Uma outra coisa que era colocada no Império Romano, e também de certa maneira comum nos regimes, é o seguinte: vocês podem ter lá a religião de vocês, mas no confronto, vocês têm que falar que César é o Senhor, César é Deus, tá? Fiquem lá, mas no confronto, quando falar quem é César, e aí tem um negócio que crente não abre mão, que a glória é sempre de quem? A Deus. E os crentes, naquele tempo, se negaram a fazer isso. Se negaram. Não, nós não podemos falar que César é o Senhor, Jesus é o Senhor. E isso enfureceu muitos imperadores, como Nero e muitos outros, que provocou então uma grande perseguição ao Império Romano. Este império,
ele tinha então essa prerrogativa de que nunca seria abalado e destruído. O que aconteceu? Onde é que está esse império? Então, a velha, nova ordem mundial. Vamos passar um salto histórico. Vem a idade, a era moderna, onde tem uma virada, que é o seguinte: do ano 500 até o ano mais ou menos 1400 alguma coisa, digamos, tem a idade média, e essa idade média, ela tem como sendo máxima, tudo é explicado por Deus, mas é um Deus fantasiado, digamos assim, tá? É um Deus em que este Deus, ele faz coisas que, na verdade, não é da ordem do que a Bíblia coloca, ok? Por exemplo, na Idade Média, presta bem atenção nisso, era proibido os crentes ficarem tristes, não podia ficar triste. No regime do catolicismo, católico, apostólico, romano, era uma ofensa, porque se você crê em Deus e se Deus é bom, como é que você pode ficar triste? Na Idade Média, frente à perda de uma pessoa, não podia também lamentar, ou melhor, desculpa, havia toda uma liberdade de lamentar. O que não podia, eu estou fazendo confusão, era algo muito como hoje, um estado de depressão, onde uma pessoa, vamos supor que na época era chamada de melancolia. Então, por que você está triste? A depressão é uma doença que as pessoas não conseguem explicar por que estão tristes. Então, frente a um estado de depressão, o que acontece? Esta pessoa, ela era multada. Imagina se fosse isso hoje, tá? Você está triste sem justificativa, então vou te aplicar uma multa para você aprender. Era assim que era colocado. Aí entra a era moderna, que tem como prerrogativa o seguinte: não, vamos deixar um pouco Deus de lado, e a ciência, ela entra para poder explicar as coisas. Nós estamos hoje, não é, dentro de uma nova forma dessa ciência, entendem? Hoje a ciência explica tudo. A ciência explica tudo? Não explica, não dá conta. Tem avanços? Muitos, mas domina? Não domina, não é? Não domina. Muitas coisas que nós temos em muitas áreas, a gente não sabe, mas é por ensaio e erro, não é propriamente alguma coisa que está dada. A própria ciência hoje questiona se 2 mais 2 é 4. Então, enfim, aí, dessa questão toda de deixar Deus de lado, surge um teórico, eu estou fazendo leituras, eu não estou falando de política, a ideia não é essa, leituras. Surge um teórico chamado Karl Marx, em que ele vai falar o seguinte: bom, a sociedade é dominada por alguns que detêm a riqueza, em detrimento de muitos que não têm essa riqueza, que são explorados. Toda nova ordem tem, repito, essa prerrogativa, vive pela exploração, sempre assim, todas. E aí então ele propõe uma filosofia que é depois encampada, que vai dar origem ao comunismo, que é a questão do seguinte: não, nós temos que tirar, porque quem tem muito não vai querer dar o dinheiro. Então, qual é a maneira que tem? Tem que tirar da mão dele. Então ele propõe a revolução de classes, para poder tirar e distribuir com as pessoas. Isso, até hoje tem essa coisa encampada, mas é utilizado, por exemplo, antes de chegar lá. Essa é uma teoria que vai crescendo. Aí vem na Alemanha. A Alemanha, quando ela é governada por Hitler, o que o Hitler quer é uma nova ordem. O Hitler fala que os alemães são superiores, não é? Que a raça ariana é superior. E ele tem uma bronca enorme dos judeus, porque o judeu sempre foi perseguido e quanto mais espizinhado, mais prosperando. Então ele tem essa questão e o Hitler sai avançando pela Europa e quase que domina a Europa toda, se não é lá o Winston Churchill, né? Acho que resistiu quando muitos falavam que era para entregar, ele poderia até ter dominado tudo e depois na batalha na Rússia. Enfim, uma nova ordem. Aí,
bom, mas eu dei um pulo. Antes disso, então, vem a questão da revolução na Rússia como uma nova ordem, que é a implantação do comunismo. Uma nova ordem. Milhares e milhões de pessoas morrem por conta disso. Porque uma máxima, eu só estou colocando uma máxima do marxismo, é que a religião é o ópio do povo. Enquanto o povo tiver uma crença em Deus, não dá. Então tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. Porque senão não vai dar. Então, nos países ditos comunistas, a expressão de fé é controlada, é proibida. Depois então vem a Alemanha. E aí, essas coisas todas. Por que eu estou dizendo isso? Para explicar para vocês que quando se fala hoje de nova ordem mundial, e que assusta muito você, não é nova, é velho. É velho. É a tentativa do mundo todo. Onde é que está pautada esta tentativa? De domínio. De quem? Do maligno. Porque o mundo jaz em quem? No maligno. O mundo enquanto sistema, não o mundo enquanto natureza, o mundo enquanto pessoas. Tá? Então jaz, tudo isso. É o maligno que tem, então, essa produção e essa explicação bíblica e é dada para a igreja, porque para quem não tem a expressão de fé, nunca vai entender e vai refutar isso. É porque o maligno tem essa prerrogativa, é ele que é da base da exploração, é ele que é da base, é ele que é tudo, aí é ele que é da base disso, seja por qualquer viés, seja de direita ou seja de esquerda, né? Porque não tem aí, então, é de qualquer viés, o que ele busca é isso, tá? Dentro desta questão. Aí, dizendo isso, porque nós estamos em 2023 e estamos vendo toda uma construção para poder ter a instalação de uma nova ordem mundial, que alguns dizem que isso vai se concretizar em 2030, né? Que tem aí algumas coisas que são colocadas enquanto teorias e tal, e que tem assustado muita gente, e muitos crentes. Existe? Existe. Há essa intenção? Sempre houve e há essa intenção. Como é que ela opera hoje? De maneira que ela opera hoje. Lá no Egito é pela opressão, é pela guerra, por isso, por aquilo. Como é que ela opera hoje? Presta atenção nisso. Opera-se hoje pela, digamos, destruição de alguns pilares que sustentam a sociedade. Família. Vocês estão observando como que a família está sendo bombardeada? Tem observado isso? Como que está bombardeado? Vocês observam que hoje um casal, jovens, quando eles estão enamorados e eles decidem casar, boa parte deles vão para o casamento já admitindo a possibilidade do divórcio? Vocês entendem isso? Vocês compreendem que há toda uma conspiração na família, não é? De vários aspectos. Por quê? Porque não adianta hoje um ataque frontal. O ataque hoje tem que ser lateral. Porque se for frontal, frontalmente terá uma resistência. Então há um ataque lateral continuado, e um aspecto desse ataque lateral, eu estou fazendo uma leitura, é a família. Por isso que é importante você cuidar da sua casa e cuidar da sua família. Por isso que é importante você pedir a Deus graça no seu casamento. Porque todo casamento tem problema. Todo casamento tem dificuldade. Todo ele tem. O meu tem e o seu tem. E se você não tiver uma firmeza de fé, você vai achar que é outra possibilidade. Também família, a questão dos seus filhos, seus parentes. Então esse é um aspecto que está hoje nessa nova ordem mundial. Destruição da família. Isso é fato. Isso não é suposição, isso é fato.
Fato. Outra coisa que há dentro dessa construção, repito, que não pode ser frontal, mas há de ser lateral, é a afetação das crianças. No Egito foi dessa maneira, vamos matar os meninos. No Império Romano foi dessa maneira, quando os magos falaram que era o rei dos judeus, vamos matar as crianças. Hoje, infelizmente, nós vemos que ainda é desta maneira. Quantas crianças são mortas no mundo? Quantas crianças são mortas no Brasil? Quantas crianças são violentadas nesse país? Quantas coisas absurdas acontecem? É uma selvageria, praticada por pessoas endemoniadas, que são pessoas que não têm nenhum tipo de, a máxima, né, que alguns falam, porque crente não tem conhecimento. Louvado seja Deus, quantos que nós temos que estudam, que hoje à noite a Raquel estará aqui conosco. Eu convidei a Raquel para estar conosco, porque a Raquel veio do interior da Bahia. A Raquel é negra, casada com um negro, veio para o Rio de Janeiro para estudar, estudou, fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado. A Raquel é cientista. Então hoje assim, eu convidei a Raquel para poder, sabe, não é porque ela é cientista, mas para poder falar assim como Deus fez no passado com Daniel, faz hoje com Raquel, Carlinhos, Bira também é doutor, não é? Então faz com todo mundo, e não é nenhuma questão de status, é para poder mostrar como é que Deus faz. Mas enfim, é a questão das crianças. Muitas crianças hoje são exploradas e abusadas nesse Brasil. E nós sabemos muito bem que criança é uma fase de formação. Um bebê, quando nasce, se ele não recebe a atenção e o carinho dos pais, ele pode morrer. E quando essa atenção e esse carinho é dado de maneira indevida, isso é entranhado nele. Muito do que se coloca hoje das crianças, porque tem isso, tem aquilo, outro. Porque é agitado por quê? Me perdoe. Não é meu filho, é você que não sabe dar limite. Entendeu? Para poder falar isso pode, isso não pode. É agitado porque você não está tendo tempo de dar para ela poder expandir essa energia. Então tem vários aspectos aí. Então há, na nova ordem mundial que é velha, a questão de poder afetar as crianças, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Há anos atrás, os pais educavam os filhos. Eu fui para a escola para ser alfabetizado. Mas hoje, é a escola que educa seu filho. Há toda uma construção, só estou fazendo uma leitura, que os pais têm que trabalhar, tudo bem, e o filho pode ficar na creche. Eu não estou fazendo nenhum juízo, não quero em especial nas mães, para ficar culpado, eu estou fazendo uma leitura do que é. E está lá o seu filho lá. E lá, ele recebe história, ele recebe informações, que acompanha a cartilha. Acompanha uma cartilha. Entendeu? Do que é dado. E vocês que têm filhos pequenos sabem disso. Então, a estratégia da nova ordem mundial, que não é nova, é velha, e que não é frontal, é lateral, ela tem então destruir a família, afetar as crianças, porque se afeta as crianças, onde é que vão estar esses jovens? Então, outro aspecto, hoje dizem que as crianças podem escolher, que até mesmo os adolescentes podem escolher, e os pais são um empecilho nessa escolha. E em alguns aspectos, coloca o seguinte: se ela escolher, o pai for contra, dane-se o pai, porque o Estado vai falar que ela tem direito de poder escolher. E aí então, me explica,
Como é que pode um ser que está em formação, que está na experiência, digamos que está na tábula rasa, que para poder saber que é quente, às vezes ele coloca a mão e queima, que ele está aprendendo, dizer que esse serzinho de 6, 7, 8 anos pode escolher? Até os adolescentes. A psicologia da adolescência é a seguinte: o adolescente se rebela, não é? Presta atenção vocês aí, adolescentes, para não chegar e falar, o pastor falou que se rebela. Não. O adolescente, ele faz uma oposição aos pais. Por quê? Porque ele quer se constituir como pessoa. Ele quer se constituir, ele não quer mais, irmãos. Ontem eu fui lanchar, eu e Simone na casa do irmão Anderson e a irmã Kátia. Muito legal, conversamos. Aí conversamos sobre as viagens, quando os meus filhos eram pequenos, fazíamos para a Bahia, ou para outros lugares, sempre fiz. Eu falei para a gente fazer a viagem, e já falei para os irmãos, a gente fazia, depois passava o ano todo pagando, porque era cheque pré-datado, era cartão de crédito, mas sabe, é assim, a gente escolhe a dívida que a gente quer ter, e essa era uma dívida, então sempre saímos. Aí teve uma vez que nós fomos a gente foi para um lugar bonito na Bahia, muito legal, bonito mesmo, eu gastei uma graninha boa, acho que foi Trancoso, foi Trancoso. Vaneide e Larissa, adolescentes, estavam namorando, já tinha um raio do celular, claro, e estava lá, e daqui a pouco ficava com a cara emburrada, aquela coisa bonita, aquele paraíso, porque o namorado estava aqui. Eu aguentei um dia, eu aguentei 2 dias, mas teve lá no 3º ou 4º dia, mas eu dei uma bronca. Eu estou pagando, eu estou gastando, para vocês ficarem com esse negócio de namorico, deixa esses caras para lá. Aí já junta o pai, não é que não, e deu uma bronca. Mas o que acontece? Não sei se já aconteceu com você. Filho, vão comigo. Quem tem filho adolescente aqui? Já aconteceu com você? Pai, não vou não, quero ir para outro lugar. Como é que você fica? Chateado, mas se acostuma. Está querendo se constituir como pessoa. Mas mesmo nessa fase da adolescência, e os adolescentes estão aqui, quando vocês estão num sistema de insegurança, quem que busca? O pai. Mãe, estou com febre. Mãe, estou assim. Não é não? Porque o que se espera é que essa infância, adolescência, se desenvolva de uma maneira saudável, para que seja um adulto em que ele aí sim tenha condições de tomar as decisões dele. E eles vão tomar decisões, e é deles. E às vezes tomam decisões que são erradas aos nossos olhos, e às vezes são erradas, e às vezes nós que somos errados, mas é decisão deles. São adultos, são responsáveis, é decisão deles. Eu sei que tem muitos pais que ficam amargurados porque os filhos estão crescidos e tomaram decisões que são opostas ao princípio da palavra. Mas meu filho foi criado no Evangelho, foi isso. Cara, mas ele cresceu, tomou decisão, é dele. E o que você fez está lá colocado, não vai sair nunca. Então ora ao Senhor para que aquilo possa brotar, entendem? Lembro daquele pastor que eu trouxe aqui, que é metodista, que o testemunho dele era que ele chegava em casa cheirado, mamado, embriagado, que não conseguia nem abrir a porta. Sabe o que a mãe dele falava para ele? Vocês lembram, né? Calma, profeta, que eu vou abrir a porta para você. Profeta bêbado, drogado, mas o cara hoje é pastor. Eu poderia dar outros exemplos. Então, a nova ordem mundial quer desqualificar a família, afetar as crianças. Então, atenta a isso aí, você como família, e a nós como igreja. Terceira coisa, a nova ordem mundial, que não é nova, é velha, quer implantar o medo, a cultura do medo. A cultura do medo. Já observou que nós estamos vivendo a cultura do medo? E aí a pandemia que surgiu, que aconteceu, ela aprofundou ainda mais essa cultura do medo.
não é? A cultura do medo. Eu vou dar uma dica de leitura para vocês, de um escritor secular, é um filósofo, chamado Chul Han. Ele tem um livro que é pequeno, em que ele fala a sociedade paliativa, a dor hoje, em que ele faz uma crítica à cultura do medo e até cita a questão da pandemia, muito embora quando ele escreveu foi antes da pandemia. Não é? Então, vivemos numa cultura do medo, gente. Medo de ser assaltado, medo do tiroteio, medo de ser infectado, medo disso, medo daquilo. Eu estou falando alguma coisa errada? Medo. O medo é um sentimento ou uma emoção natural, quando ele tem um nível regular. Mas quando ele extrapola esse nível, o que ele faz? Paralisa. Tem muito crente que está paralisado e não sai mais de casa. Vocês têm observado que a igreja tem ficado paralisada? Nós temos ficado paralisados? A gente não está se relacionando como nós deveríamos nos relacionar com o não crente. A gente até está ficando com medo do não crente. Não pode, gente. Ele pode ser qualquer coisa, independente, a gente não é por aquilo que ele é, pelo aquilo que nós somos. A gente não se relaciona porque ele é, isso é ele aquilo, é pelo aquilo que nós somos do Senhor Jesus. Se eu sou do Senhor Jesus e o cara tem lá um outro segmento, eu não tenho medo dele não, porque é maior o que está em mim do que o que está nele. Né? Se ele é um ricão, um bilionário, eu não vou me inferiorizar frente a ele não, porque ele não é melhor do que eu não. Para o mesmo chão que eu for, se Jesus não voltar, ele vai, e se Jesus voltar eu vou subir, ele vai descer. Então o cara é ricaço, eu vou me inferiorizar? Não. Eu vou destratar? Não. Ah, porque então é uma pessoa que tem mais dificuldades, um pobre, interessante, né? Jesus falou, os pobres vocês sempre terão convosco, tá? Então, vou tratar ele com coitadinho de maneira alguma. Eu assisti uma entrevista, numa dessas reuniões aí, desse pessoal importante da ONU, em que estava o Macron, em que estava o presidente da África do Sul, e outros representantes, não sei se o Lula estava também, né? E outros representantes. E o presidente da África do Sul fez uma reclamação, mas eu achei bem interessante. Ele falou assim: olha, eu quero dizer para vocês que a África não precisa de esmola, porque vocês, na época da pandemia, compraram todas as vacinas, mais do que vocês precisavam, o dobro da população, mas para a África do Sul vocês não mandaram. Eu quero saber se vocês que são do norte são melhores do que nós que somos do sul. Eu quero saber se vocês têm se o dinheiro que vocês têm, o cara foi peitudo, os torna melhor. Entendem? Então a vacina, compraram, né? Estocaram. Isso é a África do Sul, que é um país até desenvolvido, imagine outros casos. Então, medo. A Bíblia fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Hoje eu fiz uma live, que eu faço quando eu chego aqui na igreja, e eu então citei o Salmo 118, em que o salmista, ele fala o seguinte: no meu temor, eu sei que o Senhor está comigo, que o Senhor está ao meu lado. Então, existe na nova ordem mundial, que é velha, uma forma de poder implantar o medo. O salmista fala assim, vou colocar o óculos, senão não enxergo, né? Ele disse assim, Salmo 118, falou assim: o Senhor está comigo, não temerei. O que pode me fazer o homem? Quando a gente tem noção de que Deus está ao nosso lado,
a gente faz, o que pode me fazer? O máximo que pode fazer é me matar. Mas não se mata um crente. Um crente não morre jamais. Uma outra, então, o medo, ele também paralisa e ele abre porta para manipulação. Presta bem atenção nisso. Manipulação política, manipulação religiosa, manipulação em todas as áreas. Porque uma pessoa amedrontada, ela está pronta para encontrar alguém que fala, o caminho é esse. Estão querendo instaurar, e estão conseguindo, porque a depressão está dando sinais disso. Estão querendo instaurar no mundo o medo, porque pessoas amedrontadas, elas estão prontas para serem manipuladas. A religião faz isso. A distorção da fé pode fazer isso. Tem gente que está com Deus porque tem medo de Deus. Domingo passado a gente teve o culto do amigo, eu achei o máximo, gostei demais. E aqui sentadinho, na minha oração, eu falei, Senhor, eu quero tratá-lo mais a partir de agora como amigo. Eu tenho que procurar, sabe, me relacionar como amigo. Porque a construção, às vezes, de Senhor, vem de aquilo, Deus é o Senhor, mas amigo, é meu amigo. Nós precisamos transcender o medo. Nós não podemos ficar escravos do medo. Nós não podemos deixar que nos manipulem por conta do medo. Então tem essa outra questão. Uma outra forma da forma de instalação da velha nova ordem mundial é o seguinte: é isolar você. É isolar você. Cada um de um lado. Tem observado isso? Tem observado que o ditado popular está muito presente, farinha pouco, meu pirão primeiro? Está observando? E aí veio a pandemia, que é um caso, né? E acirrou mais ainda essa questão. Então, cada vez mais você trabalha de casa. Você pode trabalhar da praia, de Ipanema, do Leblon, pode trabalhar onde você quiser. A vista pode estar linda, mas você tem que trabalhar. Entende? Você pode estar nas Bahamas. Maravilhoso, tudo bem, mas deixa o celular ligado. Atenta, porque vai mandar para você. Então, pensa, fala que você tem uma possibilidade e que você não tem. O que está acontecendo? Os jovens estressados, burnout crescendo demais, depressão, psiquiatra. Está caro pra caramba. Uma consulta no psiquiatra está caro pra caramba. Mas se precisar, paga. Paga. Né? Deixa. Eu tenho uma crítica aos remédios. Eu acho que eles são importantes, mas remédio não trata emoção, não. Remédio não trata pecado não confessado, não. Remédio não trata vivência que não foi elaborada, não. Poderia, então essa é uma outra máxima, isolado. E aí, irmãos, observaram que aquilo que nós tínhamos anteriormente à pandemia está mais acentuado? Na igreja. Nós tínhamos o seguinte, sempre foi assim: irmãos que vinham de manhã no culto da manhã, não vinham à noite. Irmãos que vêm à noite, não vinham de manhã. Irmãos que vêm de manhã e vêm à noite. Irmãos que vêm de manhã à noite, vêm quarta-feira. Entendem? Eu não estou fazendo juízo, eu só estou fazendo leitura. Isso está mais presente hoje. Eu escuto, não sei se você escuta, eu já fui na igreja hoje. Nós somos família? Somos família ou não somos família? Você chega para a tua família e fala assim, eu já estive em casa hoje, agora eu vou embora. É assim que você faz? Já estive aqui com você, vou embora. Entende? Nós não podemos sacralizar o domingo, que é o único dia. Mas entende que estão querendo derrubar isso? Porque aí, concluindo, tem outras questões. Concluindo, tem a questão da nova velha ordem mundial, que é acabar com a igreja. Calar a igreja. E por diversas formas. Tem nada a ver. Todo mundo faz.
Um crente que está no nada a ver, ele perde a autoridade para testemunhar. Um crente que compõe com o diabo, se ele se vê frente ao endemoniado, sai fora, porque vai saltar em cima dele, porque não está bem. O diabo, se eu lutar com ele, ele joga. Então a igreja também está se contaminando, porque a igreja está deixando de pregar a Bíblia, os crentes estão deixando de ler a Bíblia, a igreja está verticalizada, tem sempre alguém. Então, assim, era a igreja batista, era a igreja assembleia, era a igreja presbiteriana, agora é a igreja do pastor tal, e o que aparece é o nome do cara. É assim que funciona. Esse cara vai embora, cadê a igreja? Nós somos um povo desunido demais. Era para podermos estar mais unidos, internamente, como nós, família, mais unidos, e com outras congregações, mas parece que a gente compete um com o outro, parece que a gente coloca um com o outro. Então, o inimigo quer acabar com a igreja. A nova ordem mundial poderia aqui estipular outras questões, mas dando essas básicas. Aí eu pergunto para você, é novo? A segunda pergunta, a nova ordem mundial vai conseguir? O que diz aqui? Caiu a Babilônia. Vai cair. Caiu o Egito, caiu a Babilônia, e a Babilônia aqui é bem referente a essa nova ordem. Caiu a Babilônia, caiu o Império Romano, e o que levantar vai cair. Todo império que se levantar, toda nova ordem que se levantar contra Deus, vai cair. Essa é a mensagem de Apocalipse. Aguenta aí, porque vai cair. Vocês estão passando a esse momento, essa dificuldade, mas fiquem espertos, porque vai cair. A nova ordem vai cair, ela vai passar. Isso que está escrito aqui no capítulo 18. Fala do lamento dos admiradores da Babilônia, fala como que eles têm na base a riqueza, a apropriação. Está escrito, irmãos, é só ler, não vou colocar porque está na Bíblia, você lê depois. Fala da ruína da Babilônia, vai ser completa e definitiva. Então, sabe uma coisa? Não é nova ordem, é velha nova ordem. Mas um dia, presta bem atenção, um dia será instalada a grande nova ordem mundial. Sabe? Quando Jesus voltar. Aí não tem para ninguém. Capítulo 19 fala: depois destas coisas vi no céu uma grande multidão. Aí vai falando, quando a velha nova ordem mundial cair e a nova se estabelecer, sabe o que vai acontecer? Festa. Se tem uma coisa que Deus gosta é de festa. A Bíblia fala nos evangelhos da festa das bodas do Cordeiro, e aqui fala as bodas do Cordeiro. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A questão aqui é o seguinte: você está preparado para essas bodas? Você vai estar nisso? É você que responde. Não tem alguém que possa responder por você. Segunda coisa, toda nova ordem mundial tem um representante. E aí poderia entrar aqui naquela questão de, porque vem a besta, o anticristo. Então Nero já foi chamado de besta, e foi uma besta, né? Hitler já foi chamado de besta, e foi uma besta, tá? E tantos outros se levantaram como besta. Ainda tem muita besta nesse mundo. Ainda tem muita gente que está seguindo a besta. Besta é aquele que se apresenta como representante de uma nova ordem que quer chamar para si a atenção. Besta é aquele que quer ser endeusado. Besta é aquele que quer ser admirado. Besta é aquele que quer ser o salvador da pátria.
Besta é aquele que acha que sabe tudo. Besta é aquele que quer dominar sobre tudo. É besta. É natural da nova ordem, velha ordem, ter besta. Besta. Gente besta se acha, né? Então, respeitando aí os irmãos que têm uma leitura mais categorizada, assim, departamentalizada, vai acontecer isso, eu não entro nessa área. Eu conversando com a Bernadette, tocava nesse assunto, porque tem as teologias, né? Eu acho que a gente deveria falar, a gente não pode abrir mão da teologia, mas acho que a gente tinha que ter uma teologia mais prática. Falei isso com o Anderson. Por que não estudar a Bíblia para a vida? Vamos chamar os caras para estudar a Bíblia sem querer explicar pneumologia, né? Não sei mais o que, logia. Vamos estudar a Bíblia para hoje, para agora. E deixa com o cara, vamos, sabe, a gente poderia fazer isso, abrir curso, vamos estudar a Bíblia, quem quer vir? Prático. Não desprezando os contextos históricos e os mestres, né? Mas, o que acontece então? Bernadette falou assim, eu perguntei para ela, Bernadette, você é amilenista, sabe o que é amilenismo? Também não vou explicar agora que não vai dar tempo. Você é pré-milenista ou você é pós-milenista? E respeitando alguém que aqui tem essa visão, que seja pré ou pós, é com você, né? Ela falou assim, quando alguém me pergunta isso, eu digo o seguinte, eu sou crente, e no dia que Jesus voltar, eu vou estar com ele. Eu penso assim, respeitando as questões, eu penso assim, eu não quero ficar olhar para frente, falei que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai vir isso, que depois, não, eu sou crente, e quando Jesus voltar, eu vou estar com ele, pela graça dele, não pelo meu mérito. Caminhando para o final, irmãos, o representante da nova ordem mundial e o seu patrão e o seu chefe serão derrotados, capítulo 20. O diabo já está derrotado, a cabeça já está esmagada, ele já está vencido, e toda a velha nova ordem mundial vai acabar quando ele for lançado no lago que arde com fogo e enxofre, porque por enquanto ele está solto, está aprontando por aí, está aprontando até por aqui, né? Mas haverá um dia que ele vai ser defenestrado no largo de fogo e enxofre, já era. Se o capetão vai embora, acabam-se os capetinhas, acaba a besta, o anticristo, o anti não sei o que, o anti, acaba tudo. E a Bíblia fala sobre isso. Aí nessa nova ordem, quem vai reinar é o Senhor Jesus, e diz a Bíblia, capítulo 21, que nós teremos um novo céu, uma nova terra, que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí, meus irmãos, aí é a realidade plena. Irmãos amados e queridos, domingo que vem nós começamos o aniversário da igreja. A nossa ênfase é transformados e inconformados. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, tem que parar com isso, hein? Tem que desligar isso. Bernadette ficou chateada com esse negócio. O que acontece, mas eu nem me importo, pode tocar até de noite. O que acontece é o seguinte, para a gente, está dado aí, é isso que está acontecendo, o mundo está mudando, o pilar é esse, é dessa maneira. Agora o que determina é quem nós temos crido, e nós não podemos nos conformar. Vamos para frente, vamos para cima, vamos trabalhar, vamos consagrar nossa vida ao Senhor, vamos depender dEle, tudo é do Senhor, vamos viver para Ele, porque um dia, irmãos, vai tudo acabar. Que Deus nos abençoe e dê graça, e que nós vivamos na perspectiva da grande nova ordem mundial, que é a volta do Senhor Jesus,
e dane-se o resto, porque nós estamos com Jesus. Amém, irmãos?